Muito bem, nesta aula nós vamos abordar temas de geometria plana, que também tem um retrospecto muito favorável na primeira fase da FUVEST, na primeira fase da Unicamp e em qualquer bom vestibular do país que seja do seu interesse enfrentar. Encontro com geometria plana é uma coisa natural nesses bons vestibulares que são disponibilizados. E dentro dos vários temas possíveis, nós vamos abordar um deles que aparece com bastante frequência, que são as chamadas áreas achuradas. Veja, o que são áreas achuradas? São figuras planas entrelaçadas, no qual é feito um sombreamento de uma certa região do desenho, né? Esse sombreamento é tecnicamente chamado de achúria, por isso áreas achuradas. E sempre o desafio vai ser conseguir determinar o valor dessa região destacada de alguma forma, com um sombreamento, às vezes com uma cor, né? As técnicas são diversas. São modelos bastante clássicos, né? E nós vamos escolher alguns que vão mostrar alternativas e possibilidades que você teria de resolvê-los. E, ao mesmo tempo, e isso é importante, na discussão das soluções, nós vamos revisando fórmulas tradicionais e clássicas da geometria plana, que sempre é muito conveniente revisar quando a gente está algumas semanas ou alguns dias de um vestibular que nos seja importante. Vamos ao enunciado da primeira questão. Uma questão da FUVEST, e ele propõe o seguinte: na figura seguinte estão representados um quadrado de lado 4, uma de suas diagonais e uma semicircunferência de raio 2. Então, a região achurada, essa área, é igual a... Observe você que nesse entrelaçamento do quadrado, da diagonal e do semicírculo, surgiriam várias áreas. Nós temos essa área, essa e essa. Nós teríamos, portanto, 4 áreas independentes. Quem elaborou a questão escolhe uma dessas áreas e, para dizer qual, vem exatamente a questão da achúria, né? A região achurada. Desta vez, a região achurada, voltando à tela, é exatamente essa região destacada em cores. Naturalmente que essas regiões não são figuras planas clássicas, elas são composições de figuras planas, né? E, por conseguinte, nós não teremos uma única fórmula que seja capaz de avaliá-las. Como é uma composição, a solução será obtida através também de uma composição. São várias técnicas possíveis, caberá a você escolher, no exercício em que você esteja enfrentando, uma boa forma de resolvê-lo. E uma das técnicas que com muita frequência será uma boa alternativa será dividir a área procurada em figuras tradicionais e clássicas. No nosso problema em especial, nós podemos fazer uma divisão que transformará essa figura procurada num triângulo retângulo e num setor circular de 90 graus. Vamos voltar à tela para ver qual seria essa ideia. Então, veja, a nossa região achurada, através de um corte exatamente nesse ponto, ele nos dá uma região que nós chamamos de 1 e uma região que nós chamamos de 2. Essa região 1 é um triângulo retângulo e essa região 2 é um quarto de círculo. Veja, a fórmula universal de área de triângulo é base vezes altura sobre 2. No triângulo retângulo, os catetos trabalham como base e altura. E um quarto de círculo, claro, a área de um círculo é πr ao quadrado. Um quarto de círculo é um setor onde rapidamente a gente presume que a sua área vai ser πr ao quadrado sobre 4. Vamos voltar à tela para observarmos essa composição. Então, nós temos a área 1 mais a área 2 que foram indicadas. A área 1 é um triângulo, base vezes altura sobre 2. A área 2 é um quarto de círculo, πr ao quadrado sobre 4. Substituindo
a base e a altura como sendo iguais a 2, são os raios do semicírculo. O raio do semicírculo também é igual a 2. Nós teríamos 2 vezes 2 sobre 2, mais π vezes 2 ao quadrado sobre 4. Isso nos dá uma área achurada igual a 2 mais π. Veja que nesse caso, a ideia de seccionar a figura, a região achurada, em um triângulo e um setor de 90 graus, portanto um quarto de círculo, nos deu uma saída muito rápida para o exercício. Vamos agora conferir qual das alternativas nos dava a resposta do exercício. Olhe na tela. Correta, portanto, a alternativa B, que nos propõe uma área igual a π mais 2. Nesse caso, você observou que a solução foi obtida em uma operação simples, fundamentada na divisão da área achurada em duas regiões. Nem sempre a solução é tão imediata, às vezes as figuras são um pouco mais elaboradas. Antes do próximo enunciado, é conveniente que a gente faça uma revisão. Área de setor. Os setores, eles com muita frequência estão presentes nessas questões. O setor é sempre uma região do círculo delimitada por 2 raios em um ângulo central ou um arco. A obtenção da área do setor, ela pode ser feita de forma muito simples pela proporcionalidade manifestada na sempre eficiente regra de 3. Vamos à tela para resgatarmos esses 2 elementos, essas 2 formas de achar uma área de setor. Vamos lá. Então, na primeira possibilidade, o setor nos seria dado pelo ângulo alfa de abertura. Então, nós teríamos a todo ângulo 360 graus corresponde toda a área do círculo, πr ao quadrado, assim como a alfa, que seria uma parte desse ângulo, proporcionalmente corresponderia uma superfície do setor. A outra possibilidade é que, ao invés do ângulo, nós tenhamos o comprimento de arco relativo ao setor. O mesmo mecanismo, a mesma regra de 3, ajustada agora a arco e não a ângulo, nos dá a área do setor. Vamos voltar à tela. Então, 2πr é o arco total. Se nós temos L, o arco correspondente ao setor, então, a um arco total de 2πr corresponde uma área total πr ao quadrado. Assim como a L, que é uma parte disso, proporcionalmente à área do setor. Na questão seguinte, a percepção da área de um setor e saber calculá-lo vai ser essencial na resolução do exercício. Vamos ao enunciado. Na figura, ABCD é um quadrado de lado 1, DEB e CA são arcos de circunferência de raio 1, e ele quer a região achurada. Observe que, nesse caso, nós teríamos 4 regiões possíveis, né? Quem elaborou a questão escolheu essa região e colocou alternativas diversas aí que são possíveis respostas para a solicitação feita e nós teremos que optar por uma delas. Pela própria imagem, você já perceberia que, nesse caso, nós temos uma questão um pouco mais elaborada. Mas voltamos ao mecanismo citado no modelo anterior. A estratégia normalmente será uma conveniente divisão da figura em outras figuras sobre as quais a gente tenha domínio de fórmula e, por conseguinte, de composição de áreas. Vamos à ideia resolutiva na tela seguinte. Veja, como o raio é igual a 1, se nós juntarmos daqui até aqui, é o mesmo raio, portanto, vale 1 aqui, esse 1 também vale para cá e esse 1 também vale para lá. Então, em amarelo, nós teríamos uma área que seria a área de um triângulo equilátero. Automaticamente, num triângulo equilátero, se esse ângulo é 60 graus, e nós sabemos que no triângulo equilátero ele sempre será 60 graus, o ângulo restante aqui vai ser 30 graus, tanto para cá quanto para lá. Como esse raio é 1 e esse raio é 1, na verdade, essas áreas que foram denominadas pelo número 2 são 2 setores.
Ou seja, do quadrado inteiro, para chegarmos à nossa área em azul, nós teremos que diminuir um triângulo equilátero de lado 1 e 2 setores de 30 graus e raio igual a 1. Ou seja, a divisão que nós fizemos, ela estabeleceu uma região formada por um triângulo equilátero, uma região formada por 2 setores de 30 graus, que se nós subtrairmos essas duas regiões do quadrado, nós conseguiremos chegar à área que foi solicitada. Agora, claro que nesse momento nós teremos que revisar a área de triângulo equilátero e teremos que aplicar o que foi mostrado há pouco para a obtenção da área de um setor. A área de um triângulo equilátero é uma das fórmulas essenciais da geometria plana, né? A possibilidade de usá-la é sempre muito forte. E nós temos o quê? A área de um triângulo equilátero de lado L, L é o quadrado, raiz de 3 sobre 4. Então, nós vamos encontrar a área do triângulo equilátero, vamos encontrar depois as áreas dos setores, para subtraí-las da área do quadrado. A área do quadrado, nenhuma dificuldade, é um quadrado de lado 1, essa área vai ser 1 elevado ao quadrado, lado ao quadrado, que vai dar uma unidade de área. Vamos à tela seguinte. Então, a nossa área pedida será obtida pela expressão superfície achurada igual à superfície do quadrado, menos a superfície 1, que seria a superfície do triângulo equilátero, menos a superfície 2, que seria a junção de 2 setores de 30 graus. Já na figura seguinte, nós temos aí um triângulo equilátero. Como lembramos, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4 é a área. No nosso caso, esse lado é igual a 1. Isso daria 1 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, que é igual a raiz de 3 sobre 4. Nós já conseguimos achar a área do triângulo equilátero. Agora veja, nós temos 2 setores de 30 graus. Quando você tem um ângulo como 30 graus, como 60 graus, como 120 graus, não há nem a necessidade de montar a regra de 3, por quê? Porque nós podemos usar uma lógica bem simples. Como área e ângulo são diretamente proporcionais, pense junto. 30 graus é que fração de 360, que seria o ângulo completo? Claro, 360 divididos por 30 nos dá 12. Então, 30 graus é 1/12 de 360 graus. Portanto, a área de um setor de 30 graus será 1/12 da área de um círculo. Então, há situações em que um pouco de bom senso, né, nos permite achar a área do setor diretamente, dispensando a regra de 3, que naturalmente apenas confirmaria esse resultado, né? Então, se o setor é de 60 graus, é 1/6, portanto, πr ao quadrado sobre 6. Se ele é de 120 graus é a terça parte de 360. Então, πr ao quadrado sobre 3. No nosso caso, mais uma vez, se o nosso setor é de 30 graus sendo 1/12 de 360, a área proporcionalmente será 1/12 também. Vamos voltar à tela e aplicar esse raciocínio. Então, veja, πr ao quadrado sobre 12 seria a área de um setor de 30 graus. Como na figura nós temos 2 setores, πr ao quadrado sobre 12 vezes 2. Simplificaríamos o 2 com o 12, o nosso raio vale 1, então daria π vezes 1 ao quadrado vezes 2 sobre 12, que nos daria π sobre 6. Uma outra forma de pensar seria levar em conta que, se o raio é o mesmo, 2 setores de 30 graus nos dariam um setor de 60. Então, um setor de 60 graus sendo a sexta parte de 360, nós faríamos 360 divididos por consequinte, né, por 60, nós teríamos exatamente um ângulo que corresponde à sexta parte da área. Então, πr ao quadrado sobre 6, o raio valendo 1, π vezes 1 ao quadrado sobre 6, que nos daria uma forma até direta de encontrar a área dos 2 setores. E agora, nós temos a área do triângulo equilátero,
que é raiz de 3 sobre 4. Temos a área dos dois setores, que é igual a π sobre 6. A área do quadrado inteiro é 1 ao quadrado, que o lado vale 1, portanto 1. Então, a nossa resposta será 1 do quadrado, de unidades de área do quadrado, menos raiz de 3 sobre 4, que é a área do triângulo, menos π sobre 6, que é a área dos dois setores. Vamos voltar à tela seguinte. 1 ao quadrado menos raiz de 3 sobre 4 menos π sobre 6, que nos dá 1 menos raiz de 3 sobre 4 menos π sobre 6. Conferindo a alternativa correta, quem está nos propondo exatamente essa resposta é a alternativa C. 1 menos π sobre 6 menos raiz de 3 sobre 4. Agora nós vamos a mais um exercício de área achurada, uma questão da Universidade de Santa Catarina, UDESC, mas uma questão que tem um perfil para compor qualquer boa questão em qualquer bom vestibular que seja do seu interesse. É novamente a ideia de figuras entrelaçadas, desta vez um triângulo equilátero e um círculo. Vamos ao enunciado. Uma circunferência intercepta um triângulo equilátero nos pontos médios de 2 de seus lados, conforme mostra a figura, sendo que um dos vértices do triângulo é o centro da circunferência. Então, essa é a ideia. Nós temos aqui o centro da circunferência, aqui está o triângulo, e desta vez a área pretendida é exatamente essa área externa ao círculo e interna ao triângulo. O restante do enunciado. Se o lado do triângulo mede 6 centímetros, a área da região destacada na figura estão aí as alternativas propostas para que a gente possa estabelecer qual delas é a verdadeira. Então, nesse caso, o que é que nós temos? Nós temos uma parte do triângulo fora do círculo, que é exatamente a área que nós queremos avaliar. Então, nós teremos que encontrar a área do triângulo, a área do setor, que é a parte do triângulo que está interna ao círculo, e também, é claro, fazer depois a subtração da área do triângulo menos a área do setor. Como o triângulo é equilátero, é uma característica inerente ao triângulo equilátero que todos os seus ângulos internos sejam de 60 graus. Um outro dado relevante é de que a secção do círculo no triângulo ocorre na metade do lado. Então, o nosso setor vai ser um setor de 60 graus e um raio igual a 3, porque o lado do triângulo vale 6, a metade, portanto, 3. Vamos voltar à tela. Então, aqui nós teríamos indicado que a superfície achurada vai ser a área do triângulo menos a área do setor. O triângulo equilátero é um triângulo de lado igual a 6. Mais uma vez, lembrando, área do triângulo equilátero, L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4, 6 ao quadrado é 36, 36 por 4, 9, raiz de 3. Então, veja, a área do triângulo é igual a 9 raiz de 3 centímetros quadrados. Agora nós vamos obter a área do setor. Mais uma vez lembrando, como é um setor de 60 graus e existe uma proporcionalidade direta entre área e ângulo, o ângulo total é 360. 60 graus é a sexta parte. Então, a área do setor será, proporcionalmente, a sexta parte da área do círculo. πr ao quadrado, a área do círculo, πr ao quadrado sobre 6. Vamos à próxima tela. Portanto, πr ao quadrado sobre 6 nos daria π vezes 3 ao quadrado sobre 6. O raio é a metade do lado, lembrando mais uma vez que nos daria 9π sobre 6. E agora nós temos a área do triângulo e temos a área do setor. Portanto, a área procurada, que seria externa ao círculo e interna ao triângulo, será a diferença entre esses dois resultados. Vamos voltar à tela. 9 raiz de 3 menos 9π sobre 6. Observe que nós temos o 9 como um fator comum aqui, que pode ser evidenciado. Então, nós teríamos 9 que multiplica raiz de 3 menos π sobre 6 centímetros quadrados. Se formos conferir das alternativas dispostas,
A última delas, a alternativa E, vai nos dar exatamente esse resultado e, portanto, é a alternativa correta. Na sequência, agora, nós vamos estabelecer aí uma relação envolvendo círculo e setor numa questão da Unicamp, também da primeira fase. Vamos ao enunciado. Em uma cidade do interior, a praça principal, em forma de um setor circular de 180 metros de raio e 200 metros de comprimento do arco, ficou lotada num comício político de um candidato a prefeito. Admitindo uma ocupação média de 4 pessoas por metro quadrado, a melhor estimativa do número de pessoas presentes ao comício é. Então, nós temos aí uma praça em forma de um setor e observe, nesse caso, nós não temos nenhuma referência ao ângulo do setor, e sim ao arco. Mas lembre-se que no início dessa apresentação, nós revisamos a possibilidade de usarmos o arco para avaliarmos a área de um setor. Arco total, área total, arco parcial, área parcial, através da regra de 3. Mas vamos analisar, primeiramente, o restante do enunciado e a figura. Aqui estão as alternativas, 70 mil pessoas, 30 mil, 100 mil, 90 mil, 40 mil. A figura que representaria a ideia seria exatamente essa. Nós teríamos aqui a praça, o raio do setor é 180 e o arco correspondente ao setor que traduz a praça é igual a 200 metros. Então, para avaliarmos a área da praça, ao arco total 2πr corresponde uma área total πr ao quadrado. Assim como a 200 metros, que é uma parte proporcional do comprimento de arco, vai corresponder aí à área da praça, S de P, que é exatamente o que nós precisamos avaliar. Substituindo o raio por 180 e esse arco por 200, nós podemos avaliar a área da praça. Vamos à tela seguinte. Então, 2π vezes 180 corresponde a π vezes 180 ao quadrado, já que 180 é o raio, assim como 200 corresponde à superfície da praça. Se multiplicarmos correspondentemente, aqui nós teríamos 2π vezes 180 vezes a área da praça, é igual a 200 vezes π vezes 180 ao quadrado. As simplificações, o π corta com o π de lá, um 180 simplifica com um desses que está aqui, e o 2 com o 200, 100. Então, o que é que sobrou objetivamente? 100 vezes 180, porque um 180 foi simplificado. 100 vezes 180 são 18 mil metros quadrados. Ou seja, a área da praça corresponde a 18 mil metros quadrados. Nos é dada uma referência de estimativa que estabelece que em cada metro quadrado, cada 1 metro quadrado, são 4 pessoas. Nós queremos avaliar a quantidade de pessoas presentes ao comício. Então, 18 mil metros quadrados vezes 4 pessoas por metro, nós teremos um total de 72 mil. Veja a tela. 18 mil vezes 4, 72 mil pessoas. Nas alternativas, nós não temos exatamente 72 mil, mas o enunciado estabelece um número estimado de pessoas. E, portanto, das alternativas presentes, o mais próximo seria algo em torno de 70 mil pessoas, o que nos levaria à alternativa A como sendo a alternativa correta. Muito bem, com isso nós, trabalhando essas questões de área achurada, revisamos algumas figuras clássicas, sempre oportunas de serem revisadas, quando a gente está algumas semanas ou alguns dias de um vestibular. Área de triângulo, área de setor, área do círculo, essa engenharia de compor as figuras para obter a área achurada. Nós paramos aqui, até uma próxima.